A Bíblia resumida. Capítulo 5 A história de Jeremias, Ester, Esdras, Neemias, Daniel. No capítulo anterior, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e, tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Capítulo de hoje. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor, para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas, de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, e fecha a porta sobre ti, e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Elevado a 5 partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Saim, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali entrava para comer pão. Elevado a 9 e ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolhera. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto, e se deitou. Ao quadrado então disse ao seu servo Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Ao cubo porque ele tinha falado a Geazi: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Elevado a 4 então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora ela não tem filho, e seu marido é velho. Elevado a 5 por isso disse ele: Chama-a. E, chamando a ele, ela se pôs à porta. Elevado a 6 e ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Elevado a 7 e concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera.
Elevado a 8 e, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. Elevado a 9 e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. Ao quadrado e ele o tomou, e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. Ao quadrado e subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta, e saiu. Ao quadrado e chamou a seu marido, e disse: Manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus, e volte. Ao quadrado ao cubo e disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Ao quadrado elevado a 4 então albardou a jumenta, e disse ao seu servo: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Ao quadrado elevado a 5 partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Gease, seu servo: Eis aí a sunamita. Ao quadrado elevado a 6 agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: Vai bem contigo. Vai bem com teu marido. Vai bem com teu filho. E ela disse: Vai bem. Ao quadrado elevado a 7 chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Gease para retirá-la. Disse porém o homem de Deus: Deixa-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. Ao quadrado elevado a 8 e disse ela: Pedi eu a meu Senhor algum filho. Não disse eu, não me enganes. Ao quadrado elevado a 9 e ele disse a Gease: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, e vai, se encontrares alguém não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Ao cubo porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou, e a seguiu. Ao cubo e Gease passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: O menino não despertou. Ao cubo ao quadrado e, chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Ao cubo então entrou ele, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Ao cubo elevado a 4 e subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Ao cubo elevado a 5 depois desceu, e andou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Ao cubo elevado a 6 então chamou a Gease, e disse: Chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele: Toma o teu filho. Ao cubo elevado a 7 entrou ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Ao cubo elevado a 8 e, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: Põe a panela grande ao lume, e fez um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Ao cubo elevado a 9 então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela enchendo a sua capa de colossentidas, e veio, e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Elevado a 4 assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Elevado a 4 porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela, e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela.
E um homem veio de Baal-Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo, para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor. Comeram, e sobejara. Então lhe os pôs diante, e comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, e disse ele: Toma o teu filho. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Elevado a 9 veio, pois, Naamã com os seus cavalos, e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, e invocar ao nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Ao quadrado não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. Não me poderia eu lavar neles, e ficar purificado. E voltou-se, e se foi com indignação. Ao cubo então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias. Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te, e ficarás purificado. Elevado a 4 então desceu, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Elevado a 5 então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Jeremias 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Ao quadrado ao qual veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ao cubo lhe veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Elevado a 4 assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Elevado a 5 antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta.
Elevado a 6 então disse eu, ah, Senhor Deus! Eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Elevado a 7 mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Elevado a 8 não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Elevado a 9 e estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Ao quadrado e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ao cubo e veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo, que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. Elevado a 4 e disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Elevado a 5 porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Elevado a 6 e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Elevado a 7 tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar, não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Elevado a 8 porque, eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Elevado a 9 e pelejaram contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 18. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, dizendo: ao quadrado levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ao cubo e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Elevado a 4 como o vaso, que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer.